Uma excelente noite para todos. Hoje eu trouxe um verdadeiro balaio de gato da mídia esportiva sobre o nosso Verdão. Tem Pascoal analisando o momento do Palmeiras, PVC destrinchando a parte tática e o destaque que ninguém esperava. Neto rasgando elogios ao Abel Ferreira e dizendo que ele deveria ser o técnico da seleção brasileira. É mole? E antes de começar, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Agora me diz, o Abel aceitaria a seleção ou o coração dele é para sempre do Verdão? Comenta aí e bora pro vídeo. É inacreditável o que esse cara fez. O que ele fez com o Palmeiras, o que ele fez com o torcedor. Eu não gosto dele, eu acho ele mascarado, eu acho ele intragável. Isso é uma outra coisa. A gente tem que ter justo. Esse cara mudou a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele é o maior treinador que eu vi na minha vida. Ninguém é maior e ninguém é melhor que Abel Ferreira. É uma coisa impressionante o que esse cara representa pro mundo do futebol. Esse cara tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Ele tinha que ter a chave. E ele comandar, com todos os problemas que tem, ele como pessoa. Tocou 3-0 sobre o Santos aqui no Nubank e cabia, não é que cabia mais, cabia muito mais. Desperdiçou. Olha, não me lembro de um jogo assim recentemente com tantos gols feitos perdidos. O Tigrinho perdeu 2, né? Mal Tigrinho. O Tigrinho perdeu 2. Ele perdeu o tempo da bola no primeiro tempo. E no segundo tempo, essa foi a melhor jogada do Santos na partida. Foi a melhor jogada do Santos, que o Igor vai bater pra fora. Foi o melhor. Saudade, Plirra. Muito forte a palavra. Melhor lance. Aí vem o Piquerez, falha do goleiro do Santos, que ontem eu disse que era um dos que poderiam jogar do Santos no Palmeiras, ou talvez o único, né? Já que o Neymar não estava jogando, ia jogar. Falhou o goleiro. E eu já escutei um monte de desculpa. Mas o campo é muito rápido, a bola quicou e correu. O goleiro tá. Faz o gol, Tigrinho. Esse é gol perdido. É uma bola. Se eu parar para analisar o jogo e ver o que jogou o John Arias, é de assustar. Na posição dele, né, Pascoal? John Arias jogou pela direita do jeito que ele pediu pro treinador. Ele falou que joga em qualquer posição, por dentro, pela direita, pela esquerda. Mas quando ele jogou na dele. Impressionante o que ele fez no jogo. No segundo tempo, então, Jesus! Ele arrebentou com a bola numa partida que o Santos toma o primeiro gol e desmorona. O Santos adotou a seguinte postura para começar o jogo: zagueiros altos e volantes altos. Para quê? Para impedir a bola aérea do time do Palmeiras, que é a falta lateral e escanteio. Essa vem por baixo. O John Arias cabeceou. Dá uma olhada nesse drible aí, vê se é desconcertante. Dá uma olhada nisso. Parece que ele passou de passagem, assim, passou, entendeu? E aí sobrou pro Andréas para fazer o segundo gol do Palmeiras, ainda no primeiro tempo, né? Então, as coisas foram facilitadas também pela fragilidade do time do Santos. O time do Santos é muito frágil, muito débil. Se consagra, vai, Giai. Faz o gol, Giai. Faz o gol e sai pra você, Pascoal. Ele perdeu a oportunidade, Pascoal. Jogou bem. Não vou criticar. Jogou bem. Deu assistência pro Flaco. Cruzou a bola na cabeça do Flaco e o Flamengo depois ficaram esperando ele chegar. Aí o Maurício quis fazer golaço. Aí o Maurício, também era o simples, às vezes a coisa mais fácil que tem pra fazer é o simples, né? O inventor bom era Santos Dumont. E o time do Palmeiras... Vai o cruzamento na pinta do Giai. Mas dá uma olhada ao tanto que sobe o Flaco Lopes. 5 metros, hein? Mas ele passa meio corpo. Flaco beija-flor. Flaco beija-flor Lopes, sei lá. Ele para no ar igual o Dario Maravilha. Vocês não viram o Dadá Maravilha? Eu vi esse daí, Pascoal. Isso aí. Faz o gol, Arias. Agora era o Arias pra fazer. Tigrinho, se consagra, filho. Tigrinho amassou a bola. Você viu como ele amassou a bola? Quando ele amassou a bola. Ele deu 2 assistências. E depois o Piquerez também desperdiçou. O Palmeiras era pra ter vencido... Assim, com todo respeito ao time do Santos, Seisinho. 5 era o mínimo. 5 era o mínimo. Pascoal, deixa eu só te... Há muito tempo eu não via assim, um time tão débil, tão fragilizado para jogar uma partida de futebol contra o Palmeiras. Há muito tempo.
Pascoal, assim, eu vou aproveitar, você me perdoe se eu entrar muito na sua intimidade. Você conhece o Cuca? Muito. Muito. Você conhece um pouco. Mas intimamente? Não, trabalharam juntos vários anos, né? Como é que você acha que o Cuca... Porque não é o Cuca. A gente percebe, pelo menos eu, pelo pouco que eu conheço o Cuca, não é o Cuca. Dá pra ver que ele... O que você acha, pastor? Na minha avaliação, o Cuca tem um propósito. Ele assumiu um propósito, que é tirar o Santos da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E nesse propósito, ele tem feito o que pode. Às vezes com muitos problemas de armação do time. Nem tem todos os jogadores à disposição. Aí quando quando muda o meio-campo do Santos, no segundo tempo entrou o Gabriel, né? Sim. Entrou o Gabriel na frente e o Gabriel no meio-campo, né? Sim. E já mudou. E entrou o Rony Rústico, que agora ele botou o Rústico na camisa, nas costas, né? O time do Santos melhorou. Mas se você olha não é o Cuca no banco de reservas, né? O Cuca é um pouco mais intenso. Mas ele chegou em março. Em março o Santos não estava lá embaixo. Mas eu acho que é um propósito que ele tem. O Plihal, é difícil, cara. É difícil. Se você analisar o time do Santos, se você pega um time do Palmeiras, o time do Palmeiras, se vocês não repararam, claro que nós temos obrigação de reparar, porque é a nossa profissão, o Palmeiras está mudando o jogo. O Palmeiras está encontrando novamente o formato de jogo. Voltando com o lateral na direita, tirando o terceiro zagueiro, mas o lateral chegando no fundo, que é o caso... isso pro Abel, ontem ele ficou bravo. Está mudando a característica do jogo. Não discute tática com jornalista. Não discute medicina com médico, não discute tática com jornalista. Ele está perdendo tempo, Ele está perdendo tempo. Ele poderia, vai mostrar daqui a pouco. Ele poderia aproveitar algumas análises para melhorar, né? Ele poderia ter um pouco mais de educação, né, pessoal? É diferente, né? Ele poderia ter um pouquinho mais de educação. Vamos reproduzir essa... Foi uma moça que perguntou, fez uma pergunta normal que todos já gostariam de perguntar para ele, justamente por essa possibilidade da falta do Alan. Uma pergunta óbvia e clara para todo mundo. Isabela... Sim, era só responder normal. Não, nós vamos ver, vamos nos adaptar, vamos ver qual é o melhor jogador e tal. Não precisava ter sido dessa forma. Vamos, para quem por acaso ainda não viu, rodou bastante hoje aí nas redes sociais, mas não custa a gente mostrar aqui dentro do Equipe F também. Falando sobre sistema... Depois que parou a Copa do Mundo, você tem usado mais os 3 zagueiros. A tendência agora é você voltar para a linha de 4, principalmente porque você não tem mais o Alan, ou foi só uma questão de jogo específico hoje? Olha, como é que eu hei de explicar? O sistema é uma coisa que é estática, mas o jogo é dinâmico. O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda. Vocês sabem como é que joga o Chelsea? Vocês sabem como é que está a jogar agora o Atlético Mineiro? Que já não perde há não sei quantos jogos. O sistema dá-te aquilo que tu quiseres. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar... Não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso-lhe fazer perguntas. Agora estar a discutir com ele tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém, cada um dá a sua opinião, está tudo certo, o sistema dá-te o que tu quiseres. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo, um sistema de 4 defesas pode ser altamente defensivo. Eu sei, eu estou só a comentar a pergunta, eu não estou aqui a confrontar. O sistema dá-te o que tu lhe pedires dele. Eu adoro jogar com 3 zagueiros porque me permite o quê? Permite-me ter 7 jogadores a poder atacar e ter sempre 3 a resguardar a linha defensiva. Tetra, a pergunta tinha todo o cabimento do mundo, né? Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Abel, seria a minha pergunta. Só isso. Porque eu até debato isso no programa. Eu debato só isso, sempre isso no programa. Se joga com 3, se constrói com 3, se defende com 5, se não defende, né? Porque o sistema, ele varia, né? Dependendo da situação do jogo. E essa é uma pergunta boa para ele até dar uma explicação. Não tem problema nenhum. E não é discussão. A jornalista, ou poderia ser um jornalista, homem ou mulher, não interessa.
fez uma pergunta para mim excelente até para ele desenvolver. Depois ele até desenvolve. Acho que quando ele diz que não vai discutir, que é meio assim, agressivo, desnecessário. Tudo que ele falou depois era o que a gente queria escutar. Olha, tem variações, às vezes eu tô com 3, mas às vezes vira uma linha de 4, mas quando o time sai para jogar, eu gosto de ter essa linha de 3, cara, construindo o jogo, né? Porque ataca os 7 e eu tenho 3 protegendo. Ele desenvolveu depois, não precisava falar. Eu não discuto com jornalista, tático, mesmo porque tem muitos caras como eu, Zé Elias, que fomos jogadores. E nós temos todas as capacidades, já que ele está falando que é isso, para discutir com ele sobre tática. E é o tema que eu mais adoro, hein? É a tática. E o contraditório, né, Pascoal, é que vira e mexe, o Abel dá um pitaco sobre como deve ser o jornalismo esportivo, né? Ele, às vezes, eu acho que ele foi mal na resposta, né? Ele começa mal e depois ele percebe. Eu acho que é instintivo dele, sabia? Ele percebe. A porrada já faz parte do pacote. Ele dá uma resposta que não é boa. Fui mal. Ih, escorreguei. Fui mal. Percebeu a besteira e quis consertar no meio do caminho. Foi isso mesmo. Né? Percebeu que deu uma mancada e quis consertar no meio do caminho. Eu não tenho nenhum problema de fazer pergunta tática para o Abel, porque se eu tivesse na entrevista, né, meu tempo de repórter já passou um pouco, porque eu fiz pergunta tática para o Enio Andrade, fiz pergunta tática para Vanderlei Luxemburgo, fiz pergunta tática para o seu Zagallo, fiz pergunta tática para o Tacílio Pires de Camargo, eu posso citar mais um 100 nomes de Tele Santana, eu posso discutir mais um outro tanto de treinadores que eu fiz perguntas táticas. E todos responderam dentro do panorama, né? do que era pedido. Porque a pergunta é inerente àquilo que se vê dentro do campo. Estava muito claro, está muito claro que o Palmeiras muda o sentido de organização tática a partir do momento que o John Arias vai para o lado direito. Ele não é um jogador de profundidade, ele é um jogador de travar a bola na entrada da intermediária ou perto do bico da grande área e trazer para o interior do campo. Ele não é um jogador de linha de fundo, mas ele na linha de fundo, quando recebeu a bola do Giai, deu um come no jogador do Santos e foi parar para valer o segundo gol. Perfeito? E faz o verde, hein? Vendeu o garoto por 40, que pode chegar a 45 milhões de euros e ainda vai ter agora a melhor versão de John Arias. O John Arias está no ápice da carreira. Certo, viu? Não é tudo certo. Para quem trabalha direito, né? É isso que eu ia falar, para quem trabalha direito. Se você faz um bom trabalho, você tem um resultado em campo. Eu trabalho, faço uma ótima gestão, tenho dinheiro em caixa, qual é o tipo de jogador que eu preciso? É o Arias, que vai comprar. Vem cá, Arias, quanto você custa? Está aqui, ó, pronto. Paga, por quê? Porque eu já sei que lá na frente o Alan é uma possibilidade de venda, né? Você tem isso. O Palmeiras é assim. O Palmeiras nos últimos anos tem sido dessa forma. Está de parabéns, monta um time competitivo sempre, tem um treinador que apesar disso aí, né, que é uma coisa corriqueira que a gente já está acostumado um pouco com o Abel, mas é um ótimo treinador, para mim um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil em relação à leitura de jogo, mudança tática, mudança do seu time dentro de 90 minutos. E tem essa competitividade a competitividade que nós falamos aqui e nomeamos como confiabilidade, né? Confiável, que é um time que você sabe que vai entrar, não estou conseguindo desenvolver o jogo, mas você também não vai conseguir jogar contra o Palmeiras. Isso eu acho que um dos pontos fortes do time também. O Palmeiras passou, né, Zé? Já, eu acho bem difícil. É como eu falei ontem aqui, Palmeiras sobre o Neymar, né? O Neymar não vai jogar fechadinho, o Palmeiras deve ganhar, falei, o Palmeiras é favorito, vai ganhar, aí chega lá na Vila, vai ter que partir para cima do Palmeiras. Tudo o que o Palmeiras deseja. O Palmeiras é especialista, você quer me atacar, pode vir. Vou ter um contra-ataque. Acabou. Capaz do Santos até largar na segunda partida. Como tem compromisso do Campeonato Brasileiro ali próximo, tem... Que tem feito toda a diferença para o Palmeiras. Dá para entender esse momento do Flaco, é confiança alta, tá no auge técnico. PVC, como é que você vê esse momento do Flaco, especialmente depois da Copa, né? Que ele vem ali de uma final com a Argentina também e é o cara do Palmeiras hoje. Minha impressão, ele demorou um pouco depois da Copa e alguém vai dizer, mas o Abel errou de não colocar ele para jogar de cara. Tá, mas ele ficou 2 meses e meio sem jogo. Ele jogou um jogo da Copa.
Então, ele não teve ritmo de jogo durante 2 meses e meio. O Abel podia ter colocado ele no time mais cedo, talvez recuperasse mais rapidamente. Mas o fato é que ele chegou e está com números extraordinários com o tempo que ele ficou fora, esperando para entrar no time. Foram 2 jogos, ou 2 jogos e meio. Hoje, o que se percebe dele é que ele está com uma força descomunal. Ele está arrastando. E ele não estava arrastando logo depois da Copa. Os jogos imediatamente posteriores, o Internacional, o jogo do Fluminense, ele não estava arrastando. Ele está arrastando porque ele está com muita força. Ontem, eu acho que tem uma coisa importante dos jogos do Nubank Park. Dos 6 jogos que o Palmeiras fez no Nubank Park depois da volta da Copa, 5 adversários jogaram com linha de 5 defensores. 5. E como é que quebrou isso? Nos 2 últimos jogos, com chute de fora da área. Nos 2 casos do Flaco. Cara, tem hora que você precisa ter variação. Então, abre o jogo, tenta o cruzamento, não saiu, voltou, bola parada, tenta o escanteio curto, escanteio direto, não entra. Foi curioso, eu estava vendo o jogo com o Vinícius Nicoletti ontem, do meu lado. Eu falei, cara, precisa chutar de fora da área. Gol. Foi imediato. Minha testemunha, não me deixa mentir sozinho. A marcação do Santos naquele momento estava ajustada, ele estava com o meio preenchido. 4 e só o Cabageiro na frente. Ah, mas o Roleiser e o Barreal não tem a mesma pegada pelos lados, mas eram uma linha de 5, uma linha de 4, o Arão saía, o Luan Pérez pegava o Flaco, marcação individual. O Veríssimo estava super bem na bola aérea até então. Muito bem no jogo até aquele momento, marcando o Vitor Roque, não deixava o Vitor Roque jogar. O Arão sobrava, em alguns momentos o Arão subia para o meio campo, o Gustavo Henrique vinha por trás, fazia sempre linhas de 5, linhas de 4, bloco baixo e a bola não entrava. Então, chuta de fora da área. Era uma alternativa. O Santos estava tentando escapar do lado direito com o Igor Vinícius. Teve a chance que o Igor Vinícius chutou por cima. A alternativa do Palmeiras, chute de fora da área. Acabei de dizer, Vinícius Nicoletti não me deixa mentir, sozinho. Pum! Gol com chute de fora da área. Como foi Bombo contra o para Vasco. o PVC. Bombo para o PVC. Não, por um acaso aconteceu naquele momento, mas era meio óbvio, porque você precisa ter... você vai tentar de fora da área e vai dar certo. Não é uma certeza. Mas se você não tentou nenhum chute, e o Palmeiras fez os 2 primeiros gols em chutes de fora da área, porque o segundo foi a grande jogada do Arias do lado direito, a bola vem pra trás, o Marlon Freitas bate de fora da área, dá rebote e o Andrés Pereira faz o gol. E ele é aquele cara decisivo do 1-0, né, Danilo? Não é aquele cara que vai dar goleada, é aquele cara que faz o gol que o time tá precisando Latifi mesmo. não me deixa mentir sozinho também, como disse o PVC, que ontem na live do Palmeiras eu falei, o Palmeiras precisa chutar de fora, especialmente porque o Brazão dá rebote pra caramba. O Brazão não é um goleiro seguro. Latifi tá aí, ele pode confirmar depois, se ele quiser. Pro Danilo Lavier não, sem bomba, não precisa. Vai, um confetinho. Vamos mandar confete pra esse povo. Manda confete pra esse povo. Mas é isso, é importantíssimo, é uma coisa que o Palmeiras, falta pro Palmeiras muitas vezes quando joga contra retrancas, e é o normal do Palmeiras, o Palmeiras vai enfrentar muitos times fechados, e você precisa arriscar de fora da área, precisa ter essa possibilidade. O Andréas pode fazer, o Marlon pode fazer, o Flaco pode fazer, o Arias também. Então o Palmeiras tem jogadores que têm essa possibilidade, então o Palmeiras tem que aproveitar isso. E ontem foi exatamente. E o Flaco, assim, o momento do Flaco é realmente impressionante. E aqui a gente pode lembrar e relembrar a informação, ou para quem não sabe ainda, informação nova, mas o Flaco esteve 2 vezes querendo sair do Palmeiras. Por proposta do River, uma outra proposta da Europa. Ele chegou a ter essa intenção de sair. O Abel, o Anderson Barros trabalharam ativamente para que ele não saísse, insistiram com ele e ele ficou e está dando super certo. Foi para a Copa do Mundo, super certo ao ponto de vista pessoal, porque ele foi para uma Copa do Mundo na Argentina, muito provavelmente, na minha visão, continua para esse próximo ciclo, com o Scaloni, ou enfim, com quem assumir a Argentina. E está dando certo para o Palmeiras também. Ele está sendo super decisivo. Como você disse, não é o que ele faz o gol quando está 4-0 ele vai lá e faz o quinto. Não, ele está fazendo o gol, o famoso abre-lata. E esse gol vale mais do que barra de ouro, como diria o Silvio Santos. Não era o Abel sobre o Giai, era melhor, o próprio Giai. Agora, senhor Flávio Latifi, #nunca critiquei, hein? Essa vai para o senhor. Dá para explicar essa do Flaco? A gente já vem acompanhando, né, a evolução dele, o auge e tudo. Mas o Giai até outro dia estava sendo ali
criticadaço, né? E ontem, PVC não achou tanto assim, mas eu achei que ele fez uma grande partida. Pesado o gol perdido, que foi assim, meu Deus, como perde esse gol? Mas o cara que defende, que chegou lá na frente, aí ele deu uma ali no... E o Cuca e os jogadores e tudo mais. Porque não é possível que outros times que são piores que o Santos, que gastam menos dinheiro que o Santos, tenham mais coragem, encaram menos. Eu não tô falando de time bom. O time bom vai lá, encara melhor e tá tudo certo. Eu tô falando de times piores que o Santos. Criam coragem, defendem e vendem mais caro. Até podem perder do Palmeiras, mas vende caro. O Santos não vende caro. Não consegue encarar, não tem a coragem de ir lá e falar assim, ó, eu também eu sou um time grande e eu vou te encarar de frente. Então, o treinador dá esse recado, os jogadores absorvem, o clube absorve, e aí não dava para fazer outro tipo de previsão que não a minha ontem. E agora o segundo jogo vira uma formalidade, o Santos está na situação que está no Brasileiro, com todo respeito, é colocar o time titular contra o Corinthians, colocar contra o Inter no Beira-Rio, que é uma final de Copa do Mundo, e larga a mão de quarta-feira, põe o time que der e só para cumprir tabela, porque não adianta, o seu esforço tem que estar no domingo e na quarta-feira agora, na outro domingo, perdão, não na quarta-feira. Muito bem, a gente vai falar dos dois times ao mesmo tempo aí e tal, né, porque tem muitas questões, o Neymar não jogou e falou que não jogou porque era uma estratégia, excelente estratégia, né, tomou uma cacetada de 3-0, não tem mais nem jogo de volta, não precisa nem jogar o jogo de volta mais, porque acabou. E só para não deixar passar, a resposta do Abel é patética, porque quando pergunta coisa fora do futebol, não é legal. Quando pergunta coisa da bola, do futebol, das 4 linhas, também tá errado. Então o que o Abel quer? É só não ir na coletiva. Pula fora da coletiva. Se não pode perguntar do fora de campo, aí eu até entendo se ele se irrita, porque às vezes tem muito assunto, o Massa até fala aqui muitas vezes, pô, eles perguntam muita coisa que não tem nada a ver para querer saber a opinião dele. Até eu vou entender, mas quando pergunta do campo, o cara tem uma reação dessa, gente, isso é patético, né? Com o acrescento de novo, não era uma pergunta, eu acho isso, eu acho aquilo, era uma pergunta, você pretende usar mais dois zagueiros agora que não tem o Alan? Pô, contexto total. Era só isso. Era a nossa discussão da semana. Era só uma pergunta estritamente informativa, não tinha nenhuma opinião, o que a Isa prefere. Aliás, um beijo pra Isa, nossa companheira aqui do Band Esportes. Muito bem, Massa, 3-0, foi um passeio, parece que estamos voltando, o Palmeiras, o Verdão está voltando. Acho que fica difícil até mensurar um pouco a produção do Palmeiras ontem. O Palmeiras jogou futebol de primeira qualidade, mesmo antes de fazer o seu gol, estava buscando espaço, né? O Santos, a rigor, deu um chute no gol, né? Foi um negócio brutal, contra 19 finalizações do Palmeiras e 7 no gol. O resultado só não foi maior porque o Lenhador e o Maurício, o Vitor Roque também, enfim, o Palmeiras perdeu gols aí, poderia já até descartar completamente o jogo da volta, ainda não dá, tem que jogar, né? Mas você poderia ter feito 4, 5, agora são sinais excelentes, tem uma preocupação grande aí agora, né, com a contusão do John Arias e do Gomes. Tem algum rescaldo já? Não, que iam fazer exames hoje pela manhã, ainda não tenho resposta. John Arias saiu sentindo o adutor, o Gomes parece que foi só precaução, mas isso são sequelas que podem vir para a sequência, porque não tem respiro, não tem descanso. Domingo é jogo, quarta que vem é jogo, outro domingo é jogo, não tem descanso, né? Para quem se coloca no lugar que está e com de buscar, tentar ganhar os 3 campeonatos que tem pela frente. Então não tem descanso para o Palmeiras, não tem como poupar, segurar. Você vai poupar como contra o Mirassol no domingo? Não tem jeito, você precisa ganhar o jogo, né? Para se manter líder do Campeonato Brasileiro. Agora, o jogo mostra uma consistência do Palmeiras, principalmente quando estava 0-0. Aí é que eu fico observando o jogo. Naquele momento o Palmeiras tinha a bola, pressão na bola, mas um problema que talvez com a saída do Alan fique ainda mais claro, que é o lado esquerdo. O Palmeiras estava com alguma dificuldade de penetrar nas linhas baixas do Santos, como aconteceu contra o Inter, por exemplo, né? Dessa vez o Andrés achou um passe e o Flaco fez o gol. O Brazão estava com a mão em chamas, não conseguiu defender, tomou um frango. Isso aí não é falha, isso é frango, né? A bola não é uma bola longe de ser indefensável,
tem desculpa. Ela passa embaixo do braço Santos, dele, né? Um goleiro do Santos tem que pegar essa bola e ponto final. Né? Mas tirando o erro do goleiro do Santos, ali o Palmeiras já tinha 6 ou 7 escanteios, não estava conseguindo entrar na área para criar grandes chances e tinha um lado esquerdo muito deserto, né? O Piquerez era o único por ali, às vezes o Vitor Roque, o Maurício jogando mais por dentro, isso causou, por exemplo, a única chance que o Santos teve no primeiro tempo com o lateral que vocês... Que com o Alan e o Arias do lado esquerdo não existia isso. Exatamente. Deserto. Existia um equilíbrio nos lados, e é por isso que o Arias jogava do lado esquerdo, porque o Alan era o jogador do lado direito. Então, para o equilíbrio do time, você às vezes tira um jogador do lugar talvez onde ele se sinta mais confortável, né? Que o torcedor palmeirense tem essa bronca do Abel, porque o Arias tem que jogar do lado direito, tem que jogar do lado direito. Não tem que jogar do lado direito. O Arias fez uma excelente partida ontem, incrível, mas não é porque ele estava do lado direito, né? Que é uma questão que o torcedor tem um pouco de dificuldade de compreender. Era um equilíbrio do time, o Abel tem razão de manter os dois, cada um de um lado do campo, para manter o equilíbrio do time. A rigor, essa foi a única chance que o Santos teve, justamente do lado esquerdo, onde estava o Piquerez. Saiu para fazer a cobertura ao Gomes e teve a finalização dentro da área. Esse é o gol, veja, você tem ali 6, 7 jogadores do Palmeiras à frente da linha da bola, né? E sai o gol no chute de fora da área. A partir daí o jogo fica à mercê do Palmeiras. Claramente Vitor Roque está sem confiança, fora ainda do seu melhor rendimento, né? Tá rendendo menos do que pode, mas o que fica é uma vitória grande num dia especial, né? Um dia de muita emoção, né? Quando a esposa do Lito Souza, do Aviões e Músicas, foi lá, foi homenageada nessa